Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que envolve a questão do Império Romano e a última aula que nós falamos, eu fiz um breve resumo porque nós havíamos já falado um pouco sobre a questão de Roma e chegamos na parte da República Romana e esse processo que levou até a própria expansão romana. Hoje, nosso alvo é falarmos desse fim da República Romana e chegarmos já no processo de feudalismo. E aí, só para nós retomarmos um pouco de alguns aspectos que foram vistos na aula passada, nós vamos nos lembrar que a República Romana ela foi caracterizada pelo governo assentado sobre a base do Senado. A princípio, esse Senado ele era constituído apenas pelos patrícios e posteriormente o Senado veio a ser constituído pelos patrícios e plebeus. No entanto, nesse posteriormente aí que nós tivemos uma série de revoltas. Essas revoltas enfraqueceram por um tempo aquilo que veio a ser a República Romana, transformando essa em um cenário de crise muito, como eu posso pensar, uma crise contínua. E para resolver esse problema foram criadas algumas medidas internas. Dentre essas medidas, nós vamos ter tanto dos aspectos políticos quanto dos aspectos sociais. E as primeiras medidas que envolveram aspectos sociais foram as chamadas criações da política de pão e circo, que envolveram a tentativa de fazer com que a parte daquele grupo que não estava sendo beneficiado diretamente ou não estava tendo seu interesse diretamente atendido, pudesse não ter se envolver em outros eventos e, diante desses envolvimentos, eles acabassem não tendo muito espaço para pensar sobre os problemas internos que estavam vigendo. Então, se construíram algumas arenas, montavam-se algumas arenas. Na ideia de arenas prontas nós vamos ter já no Império Romano. Construíram-se algumas arenas, a ideia de tendas e circos, cercamentos mesmo, e se levava para lá alguns escravos. E o espetáculo era montado, onde a população era convidada, como sendo convidado dos próprios generais. A ideia de você ser convidado por uma autoridade é uma ideia muito relevante para aqueles que estão sendo deixados de lado. A gente pode comparar e poderemos até pensar na perspectiva de sermos convidados para um jantar que foi promovido pelo governador do estado de Goiás ou pelo próprio presidente da República, e nós recebemos um convite com o nosso nome, né? E aí nós vamos para aquele evento e lá, naquele evento, será servido um espetacular jantar, e durante esse jantar, cercados de bebidas, de doces, nós vamos assistir alguns espetáculos. E aí nós poderemos pensar assim, mas isso foge um pouco do que nós estamos pensando aqui, da política do pão e circo? Não, não foge. A política do pão e circo, ela foi uma política adotada ainda durante a República, já para tentar apaziguar a crise que havia sido instalada na República, já para o fim da República. E durante essa instalação se levavam a parte da população, principalmente aqueles que não faziam uma ligação direta com a política, portanto eles não eram plebeus, eles não eram normalmente patrícios, eles não eram os clientes, eles eram o povo. E como nós temos um inchaço, e houve um inchaço, como disse nas aulas passadas, um inchaço urbano em Roma, um aglomerado humano muito grande dentro de Roma, o conceito de povo ele começa a ser questionado. E aí
tentando resolver isso, foi que criou-se a política do pão e circo. Então, a política do pão e circo, de forma bem simples, foi uma política adotada para tentar resolver os conflitos sociais e levava-se os escravos para que eles pudessem ser o alvo do espetáculo diante da população que batia palmas para aquilo que estava vendo. E funcionou por um tempo, porque essa população, enquanto comia e se divertia, ela acabava se esquecendo de que o oprimido verdadeiro, para além daquele momento, era ele mesmo. Outro ponto importante que foi criado para resolver o problema daquele momento de crise iminente, uma onda de crise crescente dentro da República Romana, foi a instalação do chamado direito romano. Então, até então nós tínhamos a lei das 12 tábuas, que surgiram no momento de crise também. Então, observem que geralmente as mudanças acontecem em momentos mais caóticos. Grandes e importantes mudanças acontecem em momentos caóticos. Então nós precisamos sempre pensar dessa forma para que possamos não sermos apanhados de surpresa em nenhum momento e sermos simples ou até mesmo ingênuos em imaginar que durante alguns dados momentos que nós vivemos e poderemos viver, a situação que se pensa, que se promove é apenas resolver aquele fato. Então, a título de comparação, nós poderíamos imaginar da seguinte maneira: nós estamos vivendo o crescimento vertiginoso, né, da Covid-19 no Brasil e no mundo. E se nós não podemos ser ingênuos de imaginarmos que durante esse momento os políticos todos estão só preocupados em resolver o problema da Covid-19. Há medidas que estão sendo tomadas aí durante esse processo de crise, da crise da saúde pública, mas essas medidas, elas permanecem. Então a crise vai passar e as medidas vão permanecer. E isso foi o que aconteceu em Roma. Nós vimos que a crise da República, ela foi contornada, mas as medidas permaneceram. Então, o tratamento em que a população, que era levado para as arenas, continua a existir, um tratamento de detrimento, um tratamento de separação. Eles continuaram não tendo os direitos a ter direito, eles não tinham direito a ter acesso, mas acabaram se acostumando, né? Eu gosto muito de um autor que vai trabalhar justamente essa ideia da naturalização, né? Essa visão de uma situação na qual nós nos acostumamos com aquilo que vivemos, e parte daquilo que vivemos começa a fazer parte também da nossa essência, como se de fato natural fosse. E aí, nesse sentido, nós vamos pensando que o sofrimento, o aumento gradativo de impostos e até mesmo práticas abusivas de torturas possam ser, de fato, sempre necessárias e talvez não por que dizer naturais. E é nesse sentido que eu queria deixar essa crítica à política do pão e circo, e dando continuidade, né, a essa tentativa de organizar a crise da República. Como eu disse, criou-se o direito romano. Esse direito romano, ele é um direito que já tinha uma característica daquilo que vai acontecer no século XIX. Como todo direito, ele é um direito posto. Ele é um direito que ele veio para criar um modelo, ele veio para criar um padrão. Então não pense em você que o nascimento de um novo direito, que o nascimento de uma nova ordem, ele vem apenas para resolver um problema. Ele vem para todos aqueles que estão debaixo dessa nova ordem. E essa foi a visão do direito romano. Então, para além das fronteiras daquilo que era a cidade de Roma, existiam pessoas que agora se auto-intitulavam romanos, mas não falavam a mesma língua que os romanos da cidade de Roma, não tinham a mesma crença,
e, portanto, alguns deles não respeitavam o modelo político que vigia, que era o modelo republicano, e entendiam que era necessário haver mudanças, e isso fazia com que houvesse uma resistência por parte daqueles que agora foram conquistados, que se sentiam romanos, mas não tinham Roma para si. Se sentiam romanos, mas Roma não queria que eles de fato fizessem parte do poder político. Roma queria os impostos deles, Roma queria que eles pudessem de fato trabalhar para eles, a ideia da escravidão, nós já falamos aqui o modo de produção escravista. Roma queria que eles comprassem os seus produtos, mas Roma não queria, e aí quando eu falo Roma, eu estou me referindo ao Senado romano, né? Roma não queria que esses fizessem parte da conjuntura política. E por isso, novas revoltas começam a surgir, e é nesse meio que nós dissemos no vídeo passado sobre o primeiro e o segundo triunvirato, numa tentativa frenética de tentar conter o avanço das revoltas, surgem os triunviratos e surge a ideia também do ditador. Essas ideias elas vão fazendo parte de um acervo que vai caminhando para um declínio daquilo que veio a ser a República Romana. Então a República ela nasce ali no momento da história de Roma, onde o rei queria se tornar o chefe absoluto do Estado, mas o Senado romano freia ele e fala: opa, aqui não, aqui a coisa é nossa, a coisa é do povo, e portanto nós não vamos permitir com que você seja o único chefe absoluto. E aí cria um novo modelo de Estado voltado para a ideia de que a coisa era pública, de que a coisa era nossa, mas essa coisa nossa ela volta a ser questionada. E aí é nesse ponto que a gente precisa entender a visão do ditador que surge, ele não surge como se fosse uma figura maléfica. Já disse isso na aula passada. O ditador ele aparece no momento de crise. Para quem? A quem devo obedecer? Ao Senado romano ou ao novo modelo que está surgindo de política? Esse novo modelo aqui ele não pertence à estrutura arcaica, à estrutura clássica da ideia de Roma. A quem eu devo obedecer? Então, é nesse interim, é nesse momento que nós vamos vendo a visão dos triunviratos, e em meio a esse triunvirato um líder. Então nós temos três generais aparecendo, e um deles vai liderar o seu comando. E aí a gente vai ter a divisão desses triunviratos indo parte para a Ásia, outra parte para a Península Ibérica e outra parte permanecendo no centro europeu. Todos esses três triunviratos numa tentativa de segurar a crise da República Romana. Por que segurar a crise? Segurar a crise, conter a crise é a meta. É a meta para que haja crescimento. Nós estamos vendo atualmente justamente sobre isso. Olha, nós precisamos conter o Covid-19 para que haja o retorno da economia. Nós precisamos tomar determinadas medidas para que haja o crescimento do país. De fato, conter a crise é essencial para que ela possa fazer com que a sociedade volte a se organizar. Mas o detalhe que já foi dito por mim aqui, tanto agora nesse vídeo quanto no vídeo passado, nós não vamos ter mais o mesmo modelo. A crise ela provoca uma transformação no sistema. A crise ela não apenas afeta uma parte social, mas ela afeta o todo da sociedade. E em meio a isso, em meio a essa prerrogativa de crise dentro da República Romana, os senadores conseguiram, né? Assim, pensar, não sei como que eu poderia expressar para vocês, não é que não havia mais revoltas, não é que não havia mais pessoas insatisfeitas com o modelo de governo, mas houve um sentimento de naturalização.
Como eu disse, eu gosto muito de um autor, e esse autor eu acabei esquecendo de citar, né? Sugiro aqueles que quiserem ler, ele chama-se, é um autor francês chamado Pierre Bourdieu. Ele vai trabalhar muito essa visão do conceito de naturalização, o processo de naturalização. Inclusive, ele é um autor que faz referência a esse termo, naturalização, dentro da ideia da violência feminina, que não é o meu alvo aqui, mas é só para nós entendermos. Quando eu falo de ausência de crise, eu não estou falando que não havia mais crise, eu estou falando que a crise ela foi naturalizada. Então, nesse momento em que a crise foi naturalizada, é que nós temos um termo surgindo dentro da República Romana chamado de Pax Romana. Então, o que veio a ser a chamada Pax Romana? A Pax Romana foi um período em que havia menos revoltas, as revoltas eram possíveis de serem controladas, e usando um termo que está sendo muito utilizado, é um termo mais da área médica, nós não tínhamos o colapso do sistema romano. O colapso estava contido, estava tudo dentro do normal. Pegando pelo conceito também de um autor clássico da sociologia, Durkheim, Emile Durkheim, em que ele fala do fato social, eu poderia pensar a crise romana, a crise provocada pela expansão romana, a crise provocada pela ausência de direitos para aqueles que estavam vivendo em Roma, passou a ser normal, passou a ser algo fatual, algo que não era mais um problema de Estado, era uma coisa que já sabia como controlar. Então, diante disso, criou-se, os autores do século XIX, criou-se um termo para utilizar e expressar esse momento como sendo o Pax Romana. Então aqui, para nós encerrarmos essa parte da nossa aula e terminarmos da crise e agora avançarmos na próxima aula sobre a questão da crise novamente, só que agora fim da República e fim do Império, nós vamos revisar aqui 3 pontos que já abordei para vocês. O primeiro deles, nós falamos sobre a política do pão e circo. Segundo deles, nós falamos sobre o direito romano. Então, observem no material de vocês, novamente, o que é a política do pão e circo. O segundo ponto, observem a ideia do direito romano, a prescindível necessidade que se fez do direito romano e o impacto que esse direito romano provocou. E o terceiro ponto, que eu quero que também vocês observem, é a questão da Pax Romana. Então, todos esses aspectos, eles estão acontecendo aí no momento de transição da República para o Império. Nesse momento que nós já começamos a ter a ponta do nascimento do Império. Então, eu tenho uma crise social, eu tenho uma crise política, eu tenho uma crise econômica, eu tenho crises acontecendo de formas quase que incontíveis dentro de Roma, mas elas começam a se tornar naturais, elas começam a se tornar normais. Não significa que a proporção numérica, estatística delas diminuíram, significa que elas passaram a ser algo natural. E em meio a isso, as mudanças. E uma dessas mudanças vai ser a forma de governo. Então nós vimos aqui na postagem passada, aqueles que não assistiram, faço favor de assistir, quando eu falo sobre uma breve introdução sobre Roma, da República, da monarquia até a República, eu falo nisso. Nós vimos que Roma ela passa por 3 períodos: monarquia, república e império. E aí nós terminamos agora de falar um pouco sobre a república. E aí agora dando continuidade à ideia dessa república para império, nós vamos falar um pouco sobre o avanço da república e os efeitos desse avanço no processo de aparecimento e nascimento do Império Romano. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar então da expansão da República Romana, crise dessa, e nascimento e crise do Império Romano. Muito obrigado.